Entrou? Vamos lá. Paula Teixeira entrou. Seja bem-vinda, amiga. Esperar a pastora Laodiceia entrar aqui. Pra gente chamar ela pra ela falar aqui sobre a submissão bíblica. Na live anterior, ela falou sobre o machismo. E agora ela vai falar sobre a submissão bíblica. Aí o pastor Vantuil aqui também já chegou. Manu entrou aí. Simone. Lu entrou também. Ivana, minha amiga. Simone também minha amiga. Que Simone... Poxa, gente, eu fui pra onde? Vem cá, filho. Vira a tela aqui. Bate. Ah, bate, né? Marivaldo. A pastora Jéssica Leodoro. A pastora Lildes, minha amiguinha. Linda. Kétila, meu amor. Minha princesinha. Cadê a pastora Laodiceia? Vou beber água, né? Aí ela vai falar sobre a submissão, sim, ela não vai fugir. Mulheres de Ferro entrou aí. Cadê a pastora Laodiceia, Jesus? Vou beber água, já volto. Mas sabe que ela foi beber água? Claro, tanto que ela falou. Não, ela não falou muito. Ela foi beber água. Quer ver? Ela vai chegar e vai dizer. Cadê a pastora Laodiceia? Eu bebi uma água e voltei. Que água? Esse assunto está muito bom. Vai ficar bom agora. Bora ver lá. Pastora Laodiceia. Não chegou ainda não, né? Ela é bênção mesmo, Mulheres de Ferro. Ela é bênção mesmo. É, exatamente. Bora botar a mulherada pra estudar. Bíblia. Bíblia. Expansão de consciência feminina. Ivana aí que falou na live. É, bora fazer essa empreitada aí. Cadê a pastora, meu Deus? Olha, deixa eu mandar aqui a live pra ela. Pastora Laodiceia. Certo. Vamos ver aqui, Laodiceia. Laodiceia, ela tá online. A gente nem pisca o olho nessa live. É, pisca mesmo não. Diz como ela de forma correta. Isso. A gente precisa, Mulheres de Ferro, estar pautando sempre a identidade dessa mulher na Bíblia, né? Em defesa da mulher. Em defesa da mulher cristã. É, ela nem respira, né? Não dá tempo de eu fazer as perguntas. Cadê ela? Botei aqui pra ela vir. Vamos ver. Ela tá online. Ela entrou aqui. Bora, crente. Pra você falar aqui sobre o... Ai, ai. Meu Deus, demorei pra te fugir, achar. né, crente? Queria Demorei fugir, pra né? te achar. Não! Eu tava caçando a bolotinha, não apareceu? Ó, Mulheres de Agora Ferro tá... disse, Mulheres de Ferro disse assim, ó.
Isso, por anos procurei orientação sobre submissão e sempre achei explicações vazias e rasas. Me aprofundei nesse assunto por isso. Amém, glória a Deus. Mas o que as meninas estão falando aí? Ó, essa é essa da mulher, essa mulher de ferro aí? Hum. Acho que é a Mili? É a Mili? Ah, responda aí se eu tô falando seu nome certo, Mili. É. Ai, meu Deus, não sei mexer com o trem. É você, Mili. Fala Vou aí que é parar. você, Mili. Então, ela desempenha um trabalho Isso, ela disse que é. É ela. maravilhoso lá, tá? E Ótimo. ela até me mandou uma camiseta. A igreja se importa sim, Ah, eu vi. né? Eles importam sim. Vi sim. Em relação, né, em resposta a exatamente a pesquisa que foi pela. Ai, meu Deus, como é o nome da menina que ela escreveu o livro lá, Igreja Sem Voz, né? Acho que é, não sei se é Cristiane Vilela, enfim, agora minha mente bugou. E eu gosto muito de guardar as fontes, né? Mas o nome do estudo, da pesquisa que fala da incidência da violência doméstica nos lares evangélicos, o livro que ela fez, né, baseada nesse estudo, A e igreja no sem voz. doutorado dela, é a Igreja Sem Voz, né? Como que é o nome da bichinha? Cristiane, ela botou aí. Cristiane. Xará é? Isso. Então, elas abriram uma campanha, né? Começaram um movimento, e o slogan é a Igreja se importa sim, né? Igreja Então, se importa glória a assim. Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ainda não somos tantas, mas o Senhor já tem levantado um exército, né? De mulheres que são bíblicas, bibliocêntricas, cristocêntricas, que amam a igreja, que não tem nada contra a autoridade, só ao autoritarismo, né? O abuso. E graças a Deus por isso, e se Deus quiser, vamos continuar nessa peleja. Então, gente, obrigado por quem voltou, né, para nossa segunda etapa. Vocês sabem que eu sou. Eu sou enjoada. Eu sou enjoativa, né, gente? Que nem doce de leite é bom, mas é enjoativo, né? Então, vamos falar da submissão. Vou tentar dar uma desacelerada para ser bem didática agora. Você já reparou que é tanto trem na minha cabeça que eu não dou conta? O meu pensamento ele vai acelerando, eu vou tentando acompanhar e aí eu perco até um pouco a didática do processo, né? Tentando passar muita informação em pouco tempo. Por isso que eu gosto de trabalhar mais com cursos, que aí a gente vai trabalhando etapas e mas aqui não é. O contexto aqui sugere isso mesmo, né? Vai ter muita intensidade, nós vamos tentar transmitir o máximo que conseguimos, né? No curto espaço que temos. E como essas oportunidades elas ainda são raras, aí dá aquela ansiedade de aproveitar muito, né? Eu vou te dizer que no mundo evangélico foram raras as vezes que mulheres me chamaram para debates, discussões temáticas como você está fazendo, entendeu? Eu quisera no nosso contexto é mais congresso, aqueles temas assim, né? Alegrai-vos no Senhor. Ai, uns temas que eu nunca vi, né? É nada contra o alegrai-vos no Senhor, né? Aí, às vezes, eu vou pregar, a irmã quer que prega no tema. Aí eu falei, irmã, como vocês arrumaram esse tema? Às vezes são uns temas assim que eu olho e penso assim, meu Deus, o que isso tem a ver, né, com esse público aqui, né? O que elas querem com isso, né? Quer nada. Ah, não, irmã, na verdade, a gente estava na reunião do círculo de oração. Aí a gente fez uma caixinha, pedimos para as irmãs, cada uma fazer um papelzinho com um versículo. A gente pôs uma caixinha e pediu para a criança tirar. Ou seja, aí você que prega, né, que ministra, é a idiota que vai lá, né, tentar. Ou seja, por isso que eu odeio o congresso. Não me chame para congresso, se eu for, só vou estragar. Já acabei com essa vida, não estou nessa vida, não. Se me chamar para ensinar, nós estamos juntos. Entendeu? Agora me chama para negócio de congresso para mulher, que daí eu saio do púlpito no congresso, as irmãs estão brigando por conta do vaso de flor, que eu já ia curtindo. Ah, não me chama para isso, não, que eu não tenho tempo para isso, tem mais coisa para fazer. Agora, mas assim, nada contra também, eu amo as irmãs, sou grata por cada congresso que já participei, mas eu percebi que a gente fica secando o gelo, entendeu? Enxugando o gelo. Se elas não são capazes, elas são tão oprimidas que elas não são capazes de pensar assim, vamos
fazer um congresso com um propósito, você pergunta, mas qual o propósito? Ah, não sei. Né? Vamos discutir coisas da realidade do universo feminino. O que Deus tem para dizer para nós? Né? O que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo? Que respostas nós buscaremos em Deus para as nossas lutas e isso não acontece? Enfim, então vou tentar desacelerar aqui. Ai, Senhor, vem em mim, meu Deus. Me liberta de... Ai, me liberta de mim mesma, Senhor. Você estava falando sobre a submissão, né? Isso. Sobre a submissão, Então, tá. ordem criacional, processo da criação. E redencional. Então tá, eu acho que nós temos que considerar, é bíblico considerar a ordem criacional, tá? Mas se você só reduz a abordagem, a discussão, a narrativa, a doutrina, a ordem criacional, como geralmente é feito, fica o quê? Incompleto, parcial. Fica sofismado, né? Sofismático, porque é uma meia-verdade. Meias-verdades são sofismas. Existe a ordem criacional. E geralmente os teólogos dizem assim, o homem, porque o homem veio antes da mulher. Né? Mas a vaca veio antes do homem. O macaco veio antes do homem, o rato. Então, assim, por isso que eu falo, a gente não pode ter uma perspectiva muito simplista e entender a abrangência do plano de Deus. Eu acho que tudo começa para entender submissão na própria dinâmica da Trindade, né? Porque Pai, Filho e Espírito Santo, os teólogos discutem o seguinte, Trindade ontológica, as três pessoas iguais em valor, em divindade, em poder, em soberania, em onisciência, onipresença, né, onipotência, mas diferentes em funções no plano da redenção. Só porque o Pai enviou o Filho, né? O Filho enviou o Espírito. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito Santo selou, confirmou, aplicou a obra da salvação. Então, eu não tenho nada contra essas elaborações teológicas, mas a verdade é que na ordem trinitariana, na relação trinitariana, que eu acho que é aquilo que a nossa condição humana expressa, porque se nós somos feitos à imagem de Deus, nosso Deus é três, mas é um, né? Nosso Deus é um, mas é três pessoas inconfundíveis. Então, se nós realmente somos a imagem de Deus, todo tipo de doutrina que hierarquiza, né? Vem hierarquizar as relações, eu acho que nós começamos a nos alinhar com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, quando nós saímos da lógica da hierarquia. Porque não tem como hierarquizar a Trindade. Pode até ser que o Pai elegeu, planejou, o Filho executou, o Espírito Santo confirmou, mas não tem. Quer dizer que o Pai é mais Deus que o Filho é menos Deus que o Pai, o Espírito é menos Deus que o Filho que o enviou. Então, eu acho que nós temos que... Eu estudo a ordem redencional por conta disso. Até porque Cristo morreu pela igreja. O feminino está na essência eclesiológica. Toda a feminilidade existe para expressar, para ser uma metáfora do que é a igreja, a noiva do Cordeiro. Toda masculinidade existe para expressar o que é uma metáfora do que é o Cordeiro da noiva, o noivo, o Cristo. O céu será um casamento, né? Complementaridade. Então, nós temos muita coisa que estudar, muita coisa que discutir. Eu até vou sair dessa linha aqui, porque é muito densa. Mas vamos para Efésios 5, capítulo 5, do 15 em diante, do 18, enchei-vos do Espírito. Depois do enchei-vos do Espírito, é salmodiando entre vós, com ações de graças. Ou seja, né, comunhão, entre vós, comunhão. Ações de graças, gratidão. E depois vem a submissão. Então tem adoração salmodiando com hinos e cânticos espirituais, logo após o encher do Espírito, né? Depois vem entre vós, por quê? É comunhão, que é o produto da plenitude do Espírito. Adoração, comunhão, gratidão, com ações de graças, com louvor. E sujeitando-vos uns aos outros, no amor do Senhor. Aí o 22, no texto original, não existe. Sujeitando, aí no original seria assim, sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. Como muda? Sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor, as mulheres igualmente. Sejam submissas a seus maridos, como a igreja
a Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça e etc e tal. Aí os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para purificá-la, né? E aí tem, eu vou ter que ler aqui, porque agora não estou decorando não estou com o versículo na mente, mas assim, a idade vai chegando, né? Aí eu não dou conta de guardar todos esses trem. Mas tá aqui, você vai ler lá. Então, a base de toda a conjugalidade é a submissão mútua. Mas uma submissão mútua dos gêneros, né, da dinâmica dos gêneros, da relação homem-mulher, que primeiro está fundada na plenitude do Espírito. Se não há o encheios do Espírito antes, e aquilo que o Espírito produz em nós, nem mulher consegue submissão como a igreja a Cristo, nem o homem amar como Cristo a igreja. Nós perdemos o propósito, que o propósito do nosso casamento é ser uma parábola escatológica. O casamento nosso é a metáfora, o de Cristo que é a realidade. Nosso casamento só existe para representar o que será o céu, a dinâmica do relacionamento de Cristo com a igreja. Por que nossos casamentos estão... Gente, eu vou falar uma coisa forte aqui e eu quero que vocês tentem digerir. Todo casamento humano é difícil, complexo. Eu não digo que é ruim, eu não digo que é infeliz, não tem nada melhor que ser casado. Mas também não tem nada mais difícil. Mas por quê? Porque o nosso casamento não foi feito para ser perfeito. Nosso casamento é um mistério, uma parábola, é uma sombra da realidade que virá. Assim como o cordeiro que o sacerdote matava no tabernáculo para representar Cristo, depois que Cristo morreu no Calvário, não precisa mais ninguém ir para a igreja levando cabrito, bode, boi, pombinha. O dia que chegarmos, o nosso casamento existe para ser a prefiguração do casamento eterno. O casamento existe para representar o casamento eterno. Então, essa submissão, ela só é bíblica quando eu entendo como a igreja ama Cristo, como a igreja serve a Cristo. E olha só, a autoridade masculina, a liderança masculina só será bíblica quando esse homem se alinhar ao amor de Cristo pela igreja. Servir a mulher como Cristo serve a igreja. Então, submissão, primeiro, não é sinônimo de feminilidade, é sinônimo de espiritualidade. Deus é a fonte de toda autoridade e submissão. Por que ele é a fonte de toda autoridade e submissão? Porque ele é o dono de todo o poder, o todo-poderoso. Mas nós encontramos um Deus perfeito, imaculado, um cordeiro sem mancha, sem defeito, no Getsêmani, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Então a fonte de toda autoridade, de todo poder vem do Senhor. E autoridade e submissão, que é essa dinâmica que é muito colocada, né? O homem tem a liderança, a mulher é feita para obedecer, para submeter, o homem para liderar. Aí tem uma perspectiva teológica que se chama complementarista. Aí tem outra escola teológica que chama igualitarista. Mas na escola complementarista se discute muito essa coisa, né? Se resume tudo em o homem lidera, a mulher submete. Que Deus fez para ser assim. Tá. Mas é Deus que é a fonte de toda autoridade e submissão. Porque, assim, você vai entender que a autoridade e submissão não é uma condição só das relações conjugais. É uma condição da estrutura. É a estrutura da realidade. Na estrutura da realidade, autoridade e submissão existe. Não é só no casamento marido e mulher. É empregado e patrão, enfim. Filhos e pais. E a própria Bíblia vai dizer, o próprio Paulo está colocando, que existem vários âmbitos, várias esferas relacionais, né? Que a autoridade e submissão estão implicadas. Só que assim, a Bíblia diz que os filhos submetem aos pais, só que a obediência dos filhos é temporária. Vai chegar um dia que o pai envelhece e é o filho, e é o pai que vai submeter o filho. Né? Aí a gente diz que o marido tem autoridade, só que ele tem autoridade de marido, o pai tem autoridade, mas tem autoridade de pai. Ele não tem autoridade de mãe, a autoridade de mãe é única. Né? E existe a submissão do filho à mãe, do filho ao pai, e a autoridade da mãe, a autoridade do pai. Existe a autoridade do médico, paciente. Existe a autoridade, né, da estatal, as autoridades constituídas, cívicas, né, políticas. Então, a dimensão autoridade e submissão, quando a gente entende isso só como se fosse algo de casamento, já é um erro.
submissão e autoridade faz parte da estrutura da realidade. Isso é algo que nós vamos encontrar em todos os tecidos relacionais e sociais. Porque senão não fica funcional, fica disfuncional. Só que a autoridade só é legítima quando promove o bem. Exclua o bem comum, essa autoridade não é legítima. Se ela não opera, né? Se a sua função operacional não é para o bem comum, ela não é legítima. Então se tornou autoritarismo, opressão. E submissão também, porque de alguma forma, seja nas relações profissionais, né, empregatícias, cívicas, o policial para o seu policial para um juiz do STF, essas desgraças do inferno. Enfim, Deus toma conta. Deleta essa parte, foi ato falho. Se o policial parar, ele não pode dar uma carteirada. Um policial de trânsito, né? Porque ali no trânsito, se ele infringir uma lei de trânsito. Então, dinâmica, submissão e autoridade emana da própria Trindade, do próprio Deus. Ele constituiu assim para que as coisas sejam funcionais, para que as relações sejam funcionais e saudáveis. Onde tudo é cabeça, é monstro. Onde todo mundo manda, onde ninguém manda é uma anarquia. Onde todo mundo manda é o quê? O que é isso? Né? Então, só que a autoridade, na perspectiva divina, só é legítima quando promove o bem. Por isso que Jesus falou assim, ó, os gentios dominam uns sobre os outros, mas vós não sereis assim. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Porque toda autoridade bíblica, ela é sinônimo de quê? Serviço. Serviço, humildade. Ela é serva e ela é sacrificial. Se essa autoridade não é traduzida em sangrar e é traduzida em mandar, ela não é bíblica. Entendeu? Porque nós traduzimos como autoridade é quem manda. A Bíblia traduz o seguinte, autoridade é quem sangra. Quem serve, quem se entrega à vida. Porque o amor de Cristo pela igreja é sacrificial. Porque várias mulheres têm problema com o sentido da submissão. Primeiro, elas acham que há um papel social e não uma produção do Espírito Santo em nós. Para entendermos o papel da igreja, entendermos a relação da igreja com Cristo. Como Cristo quer ser obedecido? De forma cega? Cristo não quer ser obedecido com irracionalidade, com imposições, né? Então, vamos esperar desgarrar. Pode falar. Desgarrou? Essa internet, Jesus toma conta dessa internet, Senhor. Então, as mulheres têm problema não é com a submissão, é com a forma que a submissão vem sendo passada totalmente antibíblica, né? Passada pela narrativa, a narrativa hegemônica machista. Pela uma teologização misógina, né? Ou a misoginia teologizada, o ódio ao diabo. O diabo nunca é tão perigoso quanto ele usa a Bíblia, né, queridinho? Que até para Jesus ele chegou peitando usando a Bíblia. Não são essas desgraças, esses capeta aí que não vão fazer, né? Esses ídolos né? Dos Mefistoféles. Eles vão fazer também. Então, submissão. Primeiro, questão de espiritualidade, de uma condição humana que é trinitariana, da estrutura da realidade. Quando entra no âmbito da conjugalidade, essa submissão, primeiro, ela nunca é precedida pelo sacrifício. O marido ama como Cristo amou a igreja. A esposa submete como a igreja a Cristo. Primeiro, mulher, se você não sabe nada de igreja, provavelmente você não está acertando. Porque se essa submissão é como a igreja a Cristo, e você não entende nada do que é a igreja, doutrina da igreja, eclesiologia. Por isso que eu falo, mulheres, parem de ficar seguindo só esses movimentos de feminilidade bíblica. Vai estudar eclesiologia. Eu aprendo muito mais sobre mim quando eu estudo sobre a igreja. Porque tudo sobre a mulher é sobre a igreja. E tudo sobre o homem é sobre Jesus. É sobre o Cordeiro. Então, não é só submeter. Existe um parâmetro. O parâmetro é, para saber que a sua submissão é bíblica, e que você não vai ficar vulnerabilizada, ser oprimida, massacrada por um homem pecador. Entenda como a igreja submete a Cristo. E por quê? Não só como, mas por que a igreja é submissa a Cristo? Como a igreja é submissa a Cristo?
né? O homem, por sua vez, ele ama sacrificialmente, porque Cristo amou a igreja morrendo. Você não vê ênfase nisso. Você vê pastores ensinando assim, o homem é sacerdote da casa, blá, 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 blá. Ah, tô cansada. Por que que pastores não digam assim, não, você é o cordeiro da sua casa. Vá para sua casa, não é seu sacerdote. Porque seu sacerdote, eles dizem... O que eles querem dizer com o seu sacerdote? Ah, que é você que tem que fazer o culto doméstico. E daí, se é a mulher... Tem mulher que é muito mais devocional, sensível. Às vezes o marido é mais lerdão. E daí, cada um tem uma espiritualidade. Mas não interessa quem puxa o culto, não interessa quem puxa a oração, né? Não, o sacerdote é você que puxa a oração. É você que puxa o cultinho. É você que não sei o que... Não, meu irmão. A ideia é o seguinte, não que Jesus não tenha sido sacerdote, ele é o sumo sacerdote, blá, 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 vai ler Hebreus, que agora eu não estou ensinando Hebreus, mas vai ler Hebreus. Porém, quando diz que ele ama, como Cristo amou a igreja, os pastores deviam dizer o seguinte na relação ao casamento, vai para sua casa e seja o cordeiro. Aleluia. Vai para sua casa e morra. Vá à sua casa e sangre para sua esposa ser mais pura, para sua esposa ser mais linda, porque diz que ele, para manter ela imaculada, sem ruga, sem mancha. Vá para sua casa e gere a esposa que um dia você vai apresentar a Cristo, como Cristo gerou a dele para apresentá-la a si mesmo. Então, não é para casa, vai ser o sacerdote. Ah, você é o sacerdote da casa. Não, você é o cordeiro, meu filho. Se alguém tiver que morrer, você tem que ser o primeiro. Se alguém tem que perdoar, você tem que ser o primeiro a pedir perdão. Se alguém tem que tudo, sabe? A iniciativa é o sacrifício, o amor sacrificial. Então, o que nós vamos entender com Cristo e a igreja? A igreja obedeceu a Cristo primeiro para Jesus morrer por ela? Olha, Jesus ficou lá do céu. A hora que vocês resolverem de me obedecer, a hora que vocês resolverem de comportar direito, de serem sábios, eu vou ir... Não! Ele nos amou porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19. Romanos 8, a partir do 1. Que Cristo morreu por nós quando nós éramos quando nós éramos ainda pecadores. Então, querido, sacrifício precede submissão. O homem é responsável, a mulher é responsiva. Cobra-se muito a submissão da mulher, mas não se cobra o sacrifício do homem. E eu costumo dizer, numa casa que uma mulher dorme mais cansada que um homem, não tem um homem dentro dessa casa. Ah, não, a mulher trabalhou, ele trabalhou. A mulher cuidou de 3 meninos durante o dia sozinha. Não interessa se a mulher fica em casa ou sai, né? Mas vamos supor, mulher cuidou de menino o dia inteiro, serviço de casa nunca acaba. O homem chega, coloca as pernas pra cima e não ajuda de nada, ainda quer ajuda na mão. Aí, ou então a mulher trabalha fora, o homem também. Chega os dois juntos, ele acha que a mulher tem que fazer tudo. Sempre, por que sempre a mulher fica com a maior carga mental, maior carga doméstica, maior carga espiritual, maior carga de tudo? Numa casa que uma mulher dorme mais cansada. Se você chegou, meu filho, você pode estar cansado, sua mulher também. Você tem que saber de uma coisa, você tem que fazer mais que ela, você tem que dormir mais cansado que ela, senão você não é homem. Entendeu? E não tem dó dessas desgraças, não. Entendeu? Vai trabalhar, vai ralar. Que não gosta também. E aí depois, esse cara tudo folgadão, a mulher. E quer sexo, né? E a mulher tá lá morta. Não sobrou energia, porque sexo é que nem bateria de celular. Você pode estar cheio de vontade, cheio de aplicativo, acabou a bateria, nada funciona. Aí você esgota a sua mulher. Depois você quer que ela acessar os aplicativos Pepeca, os aplicativos, né? Os aplicativos tudo. Não vai funcionar, filha da mãe. Então, enfim, deixa eu voltar. Calma. Você sabe, né? Eu tenho esses rampantes. Então, assim, como cobrar o sacrifício? Então, nós não temos a perspectiva redencional, porque sacrifício vem antes de submissão. Onde o sacrifício não precede a submissão, essa submissão não é certa, não é bíblica. Porque a submissão é uma resposta ao sacrifício. A submissão não é um sacrifício para reconhecer que aquele cara é o tal, né? Não. Oh, dente do tubarão, mosca da sopa, né? Suprassum, morango do Nordeste. Não, querido. Então, o sacrifício primeiro. Só que não é cobrado o sacrifício do homem, né? Cadê? Onde que você vê sendo cobrado? Não vejo, não. Por isso que se trata o sexo, por exemplo, como um direito do homem, um dever da mulher. Ninguém fala sobre o prazer da mulher. Ninguém pergunta, irmã, seu homem está te satisfazendo? Irmã, esse homem está passando 2 meses sem negociar com você, irmã? Como é que você está aguentando esse negócio, hein? Como que a gente vai fazer com esse Lázaro, né?
Esse Lázaro morto, mais de 4 dias. Você nunca ouve isso. Não é cobrado do homem que converse com a mulher. Sendo que fala que amar como Jesus é Jesus que nutre a igreja de palavra. É Jesus que nutre a igreja de amor. Os homens são tão omissos afetivamente. Ninguém cobra a linguagem afetiva. Ninguém cobra o suporte emocional, a inteligência emocional dos homens. A nutrição psicológica. Não, o homem não fala. Só fala assim, homem não fala. Como não fala? Se Jesus não falar com a igreja morre. Se os pessoas não falar com a igreja morre. Puxa de Que filho. desgraça é essa? Negociou. Ao vivo. A vida é ao vivo. Isso eu estou aqui. Ah. Então, assim, na ótica bíblica e baseado na lógica redencional, na verdade redencional, sacrifício precede a submissão. A igreja não submete a Cristo como cabeça porque ela submeteu para Cristo morrer por ela. A igreja reconhece o sacrifício de Cristo. Ela não faz nada, ela só reconhece o que Cristo fez. Cristo faz e a igreja reconhece. Amém? Amém. Se eu fizer alguma coisa achando que isso vai ser minha salvação, sabe como a Bíblia chama isso? Obras. Obras da carne. Justiça própria. Então, na ótica redencional, não é eu fazer para o outro me atender. Não, o outro faz, Cristo faz e a igreja reconhece. Porque se uma hora a igreja disser assim, ó, eu vou ser salva porque eu fiz assim com o cabelo, fiz assim com a saia, fiz assim com não sei o que lá, sei com meus buracos. Não. Então não vai para o céu. Porque há só um mediador. A salvação é no sacrifício dele. Então Cristo faz, nós reconhecemos e andamos nas obras, né, que ele preparou. Nós traduzimos, nós testemunhamos, nossos feitos são testemunhos dos feitos dele. Nós imitamos as suas pesadas. Mas na ótica machista, o que é? A mulher tem que fazer tudo para ver se agrada o homem. Para ver se salva o homem. Para ver se o homem fica bonzinho. Para ver se o casamento dura. Então é o seguinte, Cristo faz, a igreja reconhece. Na ótica do casamento, deveria ser a mesma lógica aplicada dentro da perspectiva bíblica correta. Só existe submissão legítima onde ela é precedida pelo sacrifício. Então não se cobra o sacrifício e cobra-se a submissão. Por que as mulheres se ferem tanto com isso? Exatamente porque elas não veem o sacrifício masculino. É elas que têm que fazer o sacrifício para agradar o homem. O homem não faz nada, elas têm que reconhecer o nada que ele faz. Entendeu? O homem não faz nada, não move uma palha. E elas têm que ficar lá, ai, que sorte ter um homem desse. Que benção que Deus me deu. Né? Então, o sacrifício precede. Se o sacrifício não precede. Então, o homem faz e a mulher reconhece. O homem morre pela mulher, a mulher vive pelo homem, conforme Cristo morreu pela igreja, para que a igreja viva por ele. E a vida da igreja é a vida de Cristo. E a igreja é o quê? É a noiva que está sendo ataviada, ornamentada, preparada. E ele é o cordeiro. Por que Jesus em Apocalipse quer ser lembrado como cordeiro? Porque ele quer ser eternamente lembrado pelo sacrifício que custou o amor da sua noiva, gerar a sua noiva. E ele nem assentou no trono ainda. Ele está esperando a noiva para sentar no trono dele. Né? Então, por isso a gente tem que tirar essa perspectiva de hierarquia, que Deus não fez homem e mulher para serem concorrentes e nem coadjuvantes. A mulher não é coadjuvante com o homem, nem concorrente. A mulher é corregente. Na criação, Deus deu ordem para o homem e a mulher dominar. É corregência. Na dinâmica de Cristo, Cristo cabeça e igreja corpo. Mas a cabeça sem o corpo é morte. O corpo sem a cabeça é morte. Cristo não governa sem igreja. A igreja não atua, nada faz sem Cristo, não vive sem Cristo. Cristo não faz nada sem a igreja. O que vai ser o céu? O filho assentou no trono na direita do Pai. Só vai assentar no trono dele quando a igreja assentar à direita dele. Por quê? Porque é corregência. Cristo podia ter continuado aqui na terra, podia mandar o Espírito Santo fazer tudo sozinho, mas ele constituiu a igreja através de nós, que somos seus membros, para dizer o seguinte: eu não faço nada sem a minha igreja. Eu não vou reinar. E a Bíblia diz que no fim dos tempos o Pai entregará o reino ao Filho, quando ele tiver, né, submetido tudo ao estado debaixo do é o bagulho debaixo dos seus pés. Eu esqueci o nome do trem. Estrado? Estrado? Eu acho que é estrado. Dos seus pés.
Então, e aí que ele vai reinar com a igreja. Do que é esse princípio? Corregência, é o mesmo princípio de Gênesis 1. Deus fez macho e fêmea e disse, dominai, né? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Não é dominar um sobre o outro, é dominar os dois sobre a criação. Corregência. Separa masculino e feminino e a humanidade acaba, porque até para nascer uma criatura, para nascer um bebê, para nascer um ser humano, tem que ter homem e mulher se complementando, corregência. A própria vida acaba, a realidade acaba, a humanidade acaba, tudo acaba se um dia homem e mulher não mais se entender, se homem e mulher não mais se relacionar, se homem e mulher não mais se complementar. Então, onde está? O que isso está revelando para nós? Corregência. Deus não faz nada se não for o homem e a mulher junto. Assim como ele escolheu não fazer nada se não for Cristo e a igreja junto. Ele cabeça, a igreja corpo. Mas na eternidade serão ambos um, porque eles se fusionarão, assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne. Quando casa e tem relações, quando Cristo e a igreja, nas bodas do Cordeiro, consumarem a redenção, formos glorificados eternamente, Cristo reinará com a igreja. Aleluia. Então, quando nós passamos a entender isso, é corregência. Ó, tá aqui, ó, não existe isso aqui, que Cristo poderia governar sozinho, mas ele escolheu governar com a igreja. Então, eu não creio em igualdade de gênero, eu não postulo muito o conceito de igualdade, porque eu acredito nas nossas diferenças, né? Ontológicas, psicológicas, neurológicas, biológicas, fisiológicas, até antropológicas, mas o que eu defendo é equidade. O que é equidade de gênero? Justiça, equiparação, né? Retidão, justiça. Havendo desnível, havendo assimetria, já não é mais bíblico, porque a Bíblia pressupõe equidade. De valor, justiça, não existe essa hierarquização. E todo desastre começa com a hierarquização. Então, sacrifício primeiro, submissão depois. Porque a submissão é uma resposta. O homem é responsável, a mulher é responsiva. O homem faz, a mulher reconhece. Porque Cristo fez, a igreja reconhece e anda no que ele fez. Né? Só é salva por causa do que ele fez. O dia que nós entendermos isso, né? Agora, é fácil também ficar no papel de igreja? Não, porque a igreja também tem a sua dimensão, né, de luta, de busca do... Por isso que precisa da plenitude do Espírito, para obedecer, para entender seu papel, para cumprir sua missão. E não é fácil cumprir a condição feminina. Assim como também não é fácil cumprir a condição masculina no plano de Deus, porque nós dependemos do Espírito Santo. A nossa carne não vai dar conta. Né? E por isso que eu não quero focar muito no papel social, papel de gênero. Papéis diferentes, coisa, mas o nosso valor, eu quero focar no nosso propósito. Papéis mudam de cultura para cultura, eu não quero ser reduzida a um papel. Eu não sou menos mulher se eu trabalhar fora. Eu não sou menos mulher se eu liderar. Eu não sou menos mulher se eu ganhar mais. E eu não fui feita por causa do homem, fui feita para a glória de Cristo. Há um engano dizendo, a mulher foi feita por causa do homem, não o homem por causa da mulher. Meu Deus do céu, a mulher foi feita por conta de Jesus. Quem é o homem para achar que a gente foi feita por conta dessa desgraça? Né? A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro desde a fundação do mundo. Cordeiro morto, ele morreu pela igreja. Gente, tudo que existe é para a glória de Cristo. Jesus, para que me tornar mais mulher, ele não me deu regras, um tipo de roupa, um tipo de papel social. Ele me deu a si mesmo. Aleluia. Tá? Ele me deu a si mesmo para que eu consiga viver o propósito, para que eu consiga viver minha essência. E eu só vou conseguir viver essa essência quando eu entender que meu papel é como o papel da igreja. Mas a igreja também não consegue viver sua essência, se não é Jesus também nutrindo-a. Para que a igreja seja igreja, Jesus deu a si mesmo por ela. Para que eu seja mais feminina, Jesus deu a si mesmo para constituir e restaurar minha feminilidade. E para que o homem também consiga ser um homem segundo o plano de Deus, nessas machonarias, essas babacarias que está existindo por aí, Jesus deu a si mesmo. O padrão é Cristo. Né? E a glória é dele. E tudo é dele, por ele e para ele. Aleluia. A submissão, deixa eu colocar aqui. Ela, para ser bíblica em termos práticos, né? Ela é protetiva. Ela tem que te proteger. A submissão que não protege, não enobrece,
Não dignifica, não é submissão. Primeiro, ela te protege do seu marido, porque o texto de Efésios 5:22 diz o seguinte: mulheres sejam submissas aos seus maridos como a igreja a Cristo. Ou seja, é como a Cristo, não é como seu marido gosta, seu marido quer, seu marido pensa, seu marido acredita, seu marido interpreta, é como a Cristo. Por isso é importante marido e mulher estudar sobre Cristo e a igreja. Não entendendo o evangelho, os dois vão errar. Então, é como a Cristo. Então, a submissão me protege do meu marido. Por quê? Eu me submeto a ele. Mas não é por causa que ele merece. É porque Jesus merece e é como a Cristo. Se ele me pedir alguma coisa que Jesus não me pediria, eu vou fazer isso aqui pra ele. Aqui, ó. Banana pra você aqui. Né? No caso, se ele pedir pornografia... É como a Cristo. Você não tem que fazer nada pro seu esposo que Cristo não te pediria. Você não tem que aguentar nada que Cristo não te pediu para aguentar. Você não tem que fazer nada que Cristo não te pediu para fazer. Você tem que sofrer nada que Jesus não te pediu para sofrer. Não te pediria. É como a Cristo. Se não glorifica a Cristo, se não é o Espírito de Cristo, se não condiz com a palavra de Cristo, a verdade de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, o evangelho de Cristo que ele está te pedindo, fala para ele assim, ó, o seguinte, olha aqui, vai ver se eu tô no esquina, entendeu? Vai caçar a carroça dos infernos de onde você caiu. Não faço. Isso vai ser bom para ele. Vai ser bom para ele, pra você entender. Querida, você não é meu Deus, senão se torna idolatria. Então isso me protege do meu marido. Por quê? Porque todo homem carnal pode ser abusivo. Todo ser humano, né? Até criança. Criança, se você dá espaço para ela, ela vai ser opressora. A gente sabe disso. Isso tá no ego, tá na carne. Então, ela te protege do seu marido, porque é como a Cristo. Não é o que está na cabeça do seu marido, minha filha. Não é que a mãe dele falou, que a cultura falou, que o pastor falou. É como a Cristo. Então, pelo amor de Deus, aprenda sobre Jesus. Né? Aprenda o que Jesus quer de você. Porque às vezes o meu marido, isso também me desafia, porque às vezes meu marido não exige tanta coisa. Não é sobre o que ele está esperando de mim, é sobre o que Jesus está esperando de mim. Tem hora que meu casamento está em problemas, o problema resolve, não é quando eu penso assim, o que eu quero dele, é quando eu penso assim, o que Jesus quer de mim? Aí eu, vira a chave, sabe? Opa, o que Jesus esperaria de mim nessa situação? Então não é ruim para ele nem para mim, porque Jesus não é injusto nem com ele nem comigo. Então é como a Cristo. Aleluia. A Cristo. Então vai te proteger do seu marido. Porque às vezes seu marido pode virar um capeta, seu marido vai pedir pra você pecar, seu marido pode abusar, tripudiar, seu marido pode, né? Até usar argumentos bíblicos para te afastar do Senhor, da verdade, para te oprimir. Mas é como a Cristo. Nunca faça pelo seu marido o que Cristo não te pediria. Porque ele só é marido que mereça ser honrado e receber assim, né, a sua anuência ali, condescendência, se ele está representando Jesus. Se ele não representa o amor servil, sacrificial de Jesus, se não está te pedindo que glorifica Jesus, pula fora. Então esse é o filtro. Então primeiro te protege do seu marido. Terceiro, te protege de outros homens. Porque como ao seu marido. Minha filha, não é como a um monte de homem que quer falar um monte de coisa. Você sabe, principalmente nós da comunidade evangélica, vem um monte de Zé Gravatinha querendo mandar na gente. Já teve pastor que queria regular meu Facebook. Falei, primeiramente, olha aqui, eu sou casada, meu marido me deixa, me respalda, me joga pra cima, sabe? Levanta a minha bola, ele sabe o que eu tenho feito, ele sabe o que Deus tem direcionado na minha vida, por que eu falo as coisas que eu falo, por que eu estudo as coisas que eu estudo. Então, vocês, vai dar conta das mulheres de vocês, entendeu? Que dá pra ver que elas não gozam há muito tempo. Então, vocês vai lá resolver esse problema delas. Então, é aos seus próprios maridos, não é o marido dos outros. Tem muitos pastores que são invasivos, já tentaram ditar coisas para o meu marido, de como a gente deveria viver, como ele deveria me tratar. Ou eu, sabe? Não, você quer lá, blá, blá, blá. Porque, falei, filha, olha, cada um sabe o que fica quietinho aí. Respeita. Sabe? Então existem outras pessoas. Nós já tivemos pastores fazendo assédio moral e dentro da minha casa querendo gritar comigo, meu marido me defendeu. Questão de um cara querendo falar pro meu marido que eu era doida. Eu falei, qual a dúvida? Qual a dúvida? Eu sou doida, mas não sou estelionatária, não sou psicopata, né? Não sou mentiroso, não sou ladrão de igreja. Uhum.
É. Mas assim, o meu marido foi uma muralha, porque é o meu marido. Então, nós temos o nosso contrato relacional, nós temos a nossa dinâmica relacional. E não vai marido dos outros. Só vai porque eu sou. Não, você não manda no meu casamento, você não manda na minha casa. Porque não vai faltar gente querendo fazer isso. Entendi. Eles querem mandar até o jeito da gente fazer sexo, não tem? De vez em quando aparece um. Vai que eu sou fiscal do buraco dos outros e ninguém vai ser fiscal dos meus buracos, não. Meus buracos têm as regras. Enfim, o meu corpo é do meu marido é meu. E eu não pago pau pra ninguém, só pago pau pro meu marido, porque no caso o pau é meu. Né? Eu falo, só pago pau pro meu marido, porque no caso o pau é meu, né, colega? Então, enfim, vocês entenderam. Então, cuidado. Eu já vi pastores proibindo os maridos de abraçar. Fala assim, o pastor dizendo assim, ó, marido, na hora do culto, não põe o braço em cima da esposa, não. Que coisa irreverência. Ó, as ideias. Não poder andar de mão dada, não poder beijar. Coitado da mulher dele. Então, assim, então é como seu marido, porque que não vai faltar gente que não é seu marido fazendo a cabeça do seu, ou tentando, né, controlar você e o seu. É o seu marido. Então tem que existir um contrato relacional do casal, né? A dinâmica relacional, a intimidade do casal, a verdade do casal tá diante de Deus, com consciência. Eu não tô pegando libertinagem, mas é com consciência diante de Deus, liberdade diante de Deus, né? Porque onde há o Espírito, há liberdade, meu Deus do céu. É o Espírito Santo que vai ensinar, ele é o fabricante. Tem muitas coisas que é o Espírito Santo que governa, só ele vai governar na nossa vida, porque ele conhece a nossa realidade, né? Ele que veste nossa pele 24 horas por dia. Quem é o outro para dizer como que agir, né? Tem que isso, tem que aquilo. Então, enfim, protege dos outros. Porque por mais que o seu marido seja idiota, sempre vai existir um homem mais idiota que ele tentando intrometer na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Né? Por mais, sempre vai ter um mais idiota. Sempre vai ter um desgraçado que não suporta ver um casal funcional. Não suporta ver um casal que se dá bem. Não suporta ver um marido, inclusive tentado chamar meu marido de banana. Entendeu? Por quê? Porque ele me dá respaldo. Então ele acha que ele é fraco. Não, ele é forte, querido. Ele é quieto porque ele é Asperger. Então, Mas ele é forte. Então o meu também é banana. Olha as ideias, né? Ele fica estigmatizando, tentando fazer jogo psicológico. Porque eles não suportam ver um homem que sabe amar uma mulher forte. Quer ver um homem forte? Perceba se a mulher floresce. Perceba se a mulher tem voz. Isso é homem forte. Com certeza o pinto não é pequeno. Porque o homem que tem pinto pequeno, eu já sei. Então, ó, é sério. Homem inseguro é uma desgraça. Ai, meu Deus, não era pra eu ter falado isso não, mas é verdade. Eu vou deixar gravado essa live. Pode deixar, não tem problema não. É verdade mesmo. O cara não confia, sabe aquela expressão não confia no taco? Então, quando você vê uma mulher empoderada, quando você vê uma mulher cheia do Espírito Santo, quando você vê uma mulher atuante, relevante, influente, o homem tá ali do lado, ele não se sente ofendido, ele não se sente inferiorizado, ele não se sente ameaçado pela inteligência, pela força da sua mulher. Isso é uma mão da promessa, entendeu? Esse é o homão. Esse é o homão da promessa mesmo. Agora, vai ver um homem fraco, inseguro, se paga de machão, a mulher dele definha. Você vê, ela é inteligente, eu não pode falar. Eu vejo mulheres definhando, porque os homens são fracos. Qualquer expressão da mulher, de autonomia, de inteligência, é uma ameaça. Teve uma vez que eu ministrei, né? Você sabe que eu ministro sobre sexo, né? Aí, sexualidade. Aí, ouviu Mulheres de Ferro, ela ministra sobre sexo, viu? Ensina os berimboles de lepedios tudinhos. Aí eu terminei de ministrar, falei do clitóris, falei para ensinar o homem, né? Fazer todos os bagulhos. Né? Aqui, ó, o clit é o protagonista, né, gente? Vamos clitorizar o mundo. Vamos salvar o mundo, um orgasmo de cada vez. Mas assim, aí eu explicando tudinho, do homem, da mão, da mulher, pega se esse idiota não sabe, pega a mão dele e plástico, né? Coloca, pega, daí eu ensina pra esse demônio, que é burro, né? Aí o homem chegou e eu deixei ele livre de falar, o homem chegou e disse, irmã, seu marido não fica com vergonha quando você fala assim, explica essas coisas? Aí eu falei,
É sério que eu tô ouvindo isso? Mas deixa eu falar, eu acho que não fica com vergonha, não. Porque eu amo quando o meu marido me ouve pregar. Entendeu? A gente nunca tá muito junto nas agendas, que ele tem o serviço dele, eu tenho o meu, né? Eu não entendo nada do serviço dele, que é tecnologia. E eu acho que ele entende do meu, mas que ele é meu professor, mas tudo bem. Ele, na prática, né? Na teoria, ele não é muita teoria, mas na prática é ele que me dá todo o laboratório, é meu laboratório, né? Aí, aí eu falei, eu acho que não, porque quando ele me ouve pregar, menina, você pensa, quando chega em casa, esse homem quase me engole viva. Você quer ver dar tesão nesse homem, é quando esse homem me ouve falar. Esse homem me vê no púlpito, eu tenho que preparar minha vida quando eu chegar em casa. Entendeu? É, a inteligência, a sabedoria é afrodisíaca. Eu não sei, mas eu reparei o padrão, entendeu? Sempre é bom, sempre rola, graças a Deus, aqui em casa ninguém é preguiçoso, nós estamos ficando velho, mas não estamos ficando, né? Nós não estamos ficando negociado. Aí eu até acho que, né? Tudo que me falaram sobre 41 anos era mentira, porque no caso comigo não tá rolando, tá sendo diferente. Porém, a chega em casa, mas pensa. Então, existem homens e homens. Eu já atendi mulheres que a mulher, porque pregou, o marido oprimiu, ficou com raiva, proibiu de pregar, proibiu de liderar o círculo de oração, não aceitar cargo na igreja. Toda vez que ela dá uma palavra, ela chega em casa, ele judia dela e fala assim: olha como você quer se aparecer. Ai, como você é assim, ai, como você é assada, me envergonhou. Falei, que dó, né? Certeza isso daí, tadinho. Primeiramente, deve ter ejaculação precoce. Segundamente, o pipiu dele não passa de 8 centímetros. É um trem difícil. Porque não tem condição da pessoa ser tão escrota desse jeito, tão insegura desse jeito. Agora, já tem homens não, que vê a mulher atuando, né, realizando, exercendo seus dons, é que dá mais, não, é a admiração. Tanto é que a mulher que se anula, você trabalha muito com a dinâmica da violência. Quanto mais a mulher se anula, depois o cara descarta. Ele faz todo esse processo de anulação para depois fazer o descarte, né? Porque nem ele mais quer. Ele só quer sugar, acabar. Quando vira o bagaço, ele vai jogar fora, porque ninguém ama uma pessoa que se anula. Enfim, são todos esses construtos. Então, vai te proteger do seu marido, vai te proteger de outros homens. E vai te proteger de você mesma. Porque o princípio bíblico, o bíblico, não o machista, da submissão, me protege de mim. Porque é por causa da plenitude do espírito e é por causa da estrutura da própria realidade e da própria dimensão da Trindade. Se até Jesus um dia disse, né, não seja feita a minha vontade, existem momentos que Deus vai usar o meu esposo como ferramenta para crucificar meu ego. Né? O ferro com ferro se afia. Existem momentos de ceder, existem momentos de perder, e amar também implica essas coisas, esse exercício de sacrifício, esse exercício de altruísmo. Então me protege de mim, porque às vezes minha carne nunca quer dar razão para o outro, a minha carne quer só ficar com a razão, a minha carne não quer pedir perdão, a minha carne não quer servir. Minha carne quer servir? Não quer. Então, o princípio da submissão vai me proteger também da minha carnalidade. Para eu entender que se Deus me disse que eu preciso olhar para como a igreja o serve e às vezes pensar, será, Senhor, que eu estou cumprindo isso, né? Será que eu estou nessa posição da igreja diante de ti? E, enfim, vai me proteger de mim naquilo que tange a minha carne, porque vamos convir. É por isso que existem mulheres tóxicas e abusivas também. Porque elas querem ser donas da razão, donas da verdade, se tornam abusivas porque nunca reconhecem seus erros. Então a submissão me protege do meu marido, me protege de outros e me protege da minha própria carne. Já tá perto de acabar. Tá bom. Então tá, meus amores. Quantos minutos? Ô, gente, perdoa eu aí as asneiras que eu falo. Pode ir falando. Quando faltar Filtrem as coisas boas. Vocês sabem que às vezes meu vocabulário é desnecessário. Não que eu não tenha um bom vocabulário, que eu não possa rebuscá-lo. Mas vocês sabem, eu sou assim e eu devia até ser melhor, né? Mas até Jesus voltar, ele vai trabalhar em mim. Vocês perdoam o desnecessário, filtrem. Se eu for pro inferno, não precisa de ninguém atrás de mim. Eu não tô aqui para ser ídolo de ninguém, não tô aqui para ser oráculo de ninguém, não tô aqui para ser dono da verdade. Então nós estamos aqui conversando. Eu tenho temor bíblico, eu amo a palavra de Deus, né? Eu amo a verdade, eu amo o Senhor, eu amo família, eu amo casamento, eu amo
que Deus tem me dado esse papel de representar a igreja e amo saber que Ele deu para o meu esposo o papel de representar a Cristo. Mas assim, você sabe que eu às vezes, né, estrago tudo. A menina tá dizendo que tá gostando. filtra. A menina aqui tá dizendo que tá Então gostando. vocês filtrem e filtrem, filtrem. O que for da palavra vocês pegam, o que não for da palavra vocês largam para lá. E se eu for pro inferno, ninguém vai atrás de mim, porque, né, não sou Deus de vocês, não morri por ninguém. Então tá. O que a submissão não é? Vou citar rapidinho aqui. O que a submissão? Falei o que é, né? O que não é? Não é concordar com tudo, tá? Ok? Não é lobotomia nem morte cerebral. Você fingir de burra para o seu marido se sentir homem. Se o seu marido precisa que você finja de burra para se sentir homem, né? No caso, isso é uma desgraça. Submissão não é concordar com tudo, porque homens também erram, tá? Erros, equívocos, falhas, não tem gênero. Pecado não tem gênero, tá? Não é concordar com tudo. 2, não é lobotomia, morte cerebral, paralisia cerebral. Se você tem que fingir que é mais burro que seu marido só para ele se sentir homem, ele não é um homem, tá? Se ele acha que ele é a única cabeça pensante, só o que ele fala que é de Deus, só o que ele fala que é bíblico, só o que ele fala que é teológico, enfim, isso aí já é abuso também. Isso não tem nada a ver com submissão bíblica, porque submissão bíblica não é paralisia cerebral, nem morte cerebral, nem coma cerebral, nem enfim. 3, não significa abrir mão de sua influência sobre o marido. 1 de Pedro 3:1, por exemplo, diz que o propósito da mulher naquele silêncio era ganhar o marido. Só que ela não poderia ganhar com palavra, porque ela não poderia afirmar a sua fé em Cristo publicamente, então ela iria traduzir esse testemunho com a linguagem não verbal. Mas mesmo com a linguagem não verbal, ela estaria testemunhando de Cristo para quê? Para transformá-lo, para ganhar o marido. Então, o que está ali implícito é o poder da influência da mulher. A questão não é se a mulher tem que falar ou não falar. A questão é que até sem falar, a mulher pode também, né? Ser uma influência de Deus. Ser uma voz de Deus, mesmo sem as suas palavras, né? Deus pode falar através de uma mulher de várias formas. Então, não significa abrir mão da sua influência sobre o marido. Não implica em evitar o esforço para a mudança do marido. Você não vai dar conta de mudar seu marido, é só Jesus que pode mudar. Mas não significa que você não possa ser influência nesse sentido. As pessoas só mudam como querem. Não tente mudar seu marido, porque as pessoas só mudam quando querem. Tá? Mas você pode ser uma influência para fazê-lo aproximar-se de Cristo, ou conhecer a Cristo, ou andar com gente melhor, e de dentro para fora ser gerado nele o desejo da mudança. Você não pode mudar seu marido, mas você pode ser instrumento de Deus para gerar o desejo da mudança, ou a revelação da verdade que vai fazê-lo por si mesmo se arrepender e mudar. Então, não é parar de tentar mudar o marido, tá bom, gente? Mais o quê? Blá, 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 blá. 4, não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Aí eu já falei sobre isso, né? Que é como a Cristo. O que não é vontade de Cristo, que pode ser vontade de seu marido tanto que for, entendeu? Ai. Entendeu? Não colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Só existe um Senhor no casamento. O marido não é Deus. 1:58. Só existe... submissão não significa receber só a edificação do marido. Nós também somos ministrados e ensinados por outros. Tanto é que Pedro estava ensinando as mulheres, né? Significa receber também apoio, suporte, ajuda de outros. Submissão não significa insegurança e viver reprimida. E, enfim, submissão não significa que o marido tem a última palavra. Na minha casa, não tem essa assim, eu falo, ele fala, mas a última palavra é dele. A última palavra aqui em casa não é dessa desgraça do diabo, não. A última palavra aqui em casa é de Jesus, meu filho. Aleluia. Não existe isso. A última palavra é do marido. Se os dois discordarem, porque existe um ensino assim, se vocês dois discordarem, para ser submissa, você fica com a palavra dele. Se vocês concordarem, ótimo. Se não concordar, fica com a palavra do marido. Fica com a palavra do escambau. Eu fico com a palavra de Jesus. Eu quero saber o que Jesus está falando sobre o que meu marido está falando. Quantas vezes Deus usa a mulher para livrar homens de cagada, de furada, de miséria, de morte. Porque a última palavra é de Deus. Na minha casa, homem nenhum, nem eu tenho a última palavra, nem meu marido. Jesus tem a última palavra. Pronto. Minha pastora, Deus te abençoe e obrigada. Obrigada, gente, pela paciência. E obrigada a todas aqui que está na live, que ficou esse tempão aqui com a gente aqui, né? E foi Agradeço, muito produtivo, gente. foi Muito bem honrada. de Deus mesmo. Vou deixar Muito gravado honrada. aqui, viu? Aí depois eu picoto uns pedacinhos e nós vamos soltando as bombinhas. Não, vou deixar tudo que tá aqui.
Tá bom. Um beijo, obrigada, viu? Fiquem com Deus, amores. Deus abençoe todas as famílias, todos os casais. E prossigamos pro alvo. Filho, vem salvar aqui Amo, rápido. amo. Beijo, amores. Ficam com Deus. Filho, corre aqui. Tô aqui. Corre, ela saiu.